eu falei assim, eu tenho uma visão do seguinte, perguntei se ele estava abordando temas em que as religiões hoje em dia estão perdendo ali um pouco sua quando a sua adesão, né, de fiéis, por deixar de se atualizar nessa questão de você fazer alguma coisa online, tipo, que nem eu usei o exemplo, eu falei, a Igreja Católica, na minha visão, eles perdem um pouco da adesão, porque as pessoas têm aquilo na mente, de você ir na igreja ali na missa de domingo ou de sábado, que for ali no horário. E às vezes você pega uma senhora que é católica ali, fervorosa, e ela já não consegue mais sair de casa, não tem mais saúde. E às vezes você não consegue mexer na internet. E né? às vezes você não consegue. Ela não acha, às vezes, daquele padre que ela gosta, daquela paróquia que ela frequenta, um vídeo no YouTube ou uma missa online. E você falou que tem muitos, hoje em dia tem muitos padres, né, que tem engajamento altíssimos aí em Facebook, Instagram. E eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse livro aqui, Ricardo. Eu vou começar José Foca, pode falar. Responder para você, mas eu preciso dizer uma coisa. Eu, no início desse podcast, eu disse que muita gente me mandou mensagem dizendo que acompanha vocês. Uhum. E eu abri agora, no instante da publicidade, meu WhatsApp, e recebi uma mensagem do Fernando Guimarães, o Nando Astrocabana, que é um dos maiores astrólogos do país, e falou assim, ele tirou a foto dizendo que está acompanhando aqui o programa, e eu soube que ele também é amigo da Bárbara. Isso, grande Nando. E o Nando organiza um dos maiores eventos todos os anos em que ele discute astrologia e astronomia. Mas por que... Primeiro, para dizer que olha a repercussão e olha a extensão da audiência de vocês. Quando eu fiz a pesquisa que deu origem a esse livro Rituais Online, eu percebi uma coisa, que havia uma mudança surgida muito antes da pandemia em relação à espiritualidade. Uhum. Né? Essa semana foi lançado no Brasil um livro do Kotler, o novo, chama Marketing 6.0. Ele tem lá 1, 2, 3, cada ano ele traz. E uma das eu folhei rapidamente, ainda não tive a oportunidade de ler o livro integralmente, mas ele diz o seguinte, que o futuro do marketing é o que a gente chama, né, do digital, o físico com o digital. Uhum. Então ele diz, o comércio, seja ele qual for, de produto, de beleza, a roupas, tudo tem que passar por uma conjugação, né, por uma mistura de uma experiência real por uma experiência digital. Isso não vai deixar de acontecer também no universo religioso. Eu estava observando a quantidade imensa de audiência de vocês, e eu acho que o podcast, isso não é o podcast, ele faz sucesso justamente porque ele traz informações de forma bastante profunda, traz muitas reflexões que ajudam os indivíduos a desenvolverem o que a gente chama de uma espiritualidade do self. O que é essa espiritualidade do self? É uma espiritualidade que eu construo o sistema meu de crenças, eu construo meus próprios rituais. Então, olhando rapidamente, a gente vê gente ligado aqui no chat, ligado às religiões de matriz africana, ligados às religiões, ao esoterismo, ligadas a Kimbanda, não importa, né? Então, à medida em que as pessoas vão participando, à medida que as pessoas vão acompanhando, por exemplo, esse podcast, eles vão construindo a sua própria dinâmica religiosa, a sua própria prática espiritual. E aí coloca lá no altar a Iemanjá do lado do Buda, junto com uma pedra, com incenso, uma vela para Nossa Senhora, e aquilo faz sentido para a experiência dela, porque ela construiu, né, aquele patchwork, né? Ela foi construindo a partir de diversas visões do mundo a sua própria visão. Os rituais online, eles se tornam, sim, um desafio para todas as religiões, na medida em que o indivíduo, primeiro, deixa de
se sentir obrigado a ter que frequentar uma única instituição para poder ter algum contato místico, ou para ele poder ter algum tipo, algum conhecimento específico. Então, quando ele precisa, vamos falar aqui de um possível ouvinte do Isso Não é um Podcast. Então, ele vai aprender sobre Umbanda, ele vai aprender sobre Quimbanda, ele vai candomblé, espiritismo, protestantismo. E aí, eventualmente, primeiro, tinha um sociólogo antigo, pai da sociologia, chamado Émile Durkheim, um francês. Ele dizia o que, o Durkheim? Que a religião cria um sentimento de pertencimento. Então ele dizia assim, as pessoas vão para as igrejas, as pessoas vão porque elas se sentem pertencentes a um determinado grupo. Quando você tem Isso Não é um Podcast, você tem um sentimento de pertencimento. As pessoas fazem parte de uma comunidade em que elas vão trocando essas experiências. Então o universo digital já acaba com essa história de que você precisa frequentar um determinado lugar para você se sentir pertencente a um determinado grupo. Depois, quando você, dentro do universo digital, você também vai buscar todas as informações. Se eventualmente você não consegue resolver, aí você vai de uma forma muito pontual numa igreja, numa forma muito pontual num pai de santo, numa forma muito pontual, não é? Numa benzedeira, para resolver algo que você não conseguiu resolver dentro da sua própria convicção. Então, a Igreja Católica está sim fazendo missas. O Frei Gilson lá no Facebook reúne 13 mil, 14 mil pessoas. A gente vai ver muito culto da Congregação Cristã do Brasil, da própria Lagoinha, todo mundo fazendo culto, mas ainda assim isso aí não vai representar um movimento que eu acredito que tende a crescer, que são as pessoas que não se sentem parte de uma religião, né, específica, e que vão cada vez mais construir. Estou esperando o censo novo de 2022, né, que esse resultado não saiu, mas muito possivelmente ele vai mostrar o mesmo dado que a gente vê no mundo inteiro, um aumento significativo de pessoas sem religião. E pessoas sem religião não significa que a pessoa seja ateia, que a pessoa seja agnóstica. Ela pode ser muito espiritualista, mas ela não se sente obrigada a fazer parte de um vínculo. E o universo digital vai permitir que ela construa assim a sua própria espiritualidade.